Ok, agora nós estamos aqui para o nosso terceiro vídeo de treinamento do painel aqui de gestão, né, de orçamentos. Vamos lá. O treinamento anterior nós entendemos como atender um pedido. Agora nós vamos fazer a elaboração de alguns orçamentos para poder entender melhor como se procede. Aqui em orçamento nós temos aquela opção, né, que vimos no primeiro vídeo, que é mostrando um resumo dos orçamentos que emitimos por último. E aqui também tem um menu que mostra o nosso controle de todas as OS ou orçamentos. Quando eu clico nesse menu, ele vem direto para a tela de edição, que caso eu estivesse trabalhando no último orçamento, eu poderia clicar e começar a editá-lo. Mas vamos aqui para o nosso controle de OS ou orçamentos. O que vem a ser a OS, né? O que vem a ser orçamento. Bom, orçamento é uma estimativa de custo, pessoal, para realizar um determinado trabalho, tá? E OS é a descrição do trabalho a ser realizado. Então, por isso que eu coloco OS, o orçamento, sempre aqui, porque essas duas coisas estão em conjunto. Quando você vai elaborar um orçamento para um determinado cliente, você tem que colocar lá toda a estimativa de custo e também nesse orçamento você descreve como ele será realizado, quer dizer, né? Então a gente vai ver isso no modo de orçamento, como montar essa composição aí, tá? Então, aqui quando eu venho em controle de orçamentos, de OS orçamento, eu consigo ver os últimos orçamentos que eu tenho aqui emitido, de maneira que eu posso ver a data que eu gerei esse orçamento, o nome do cliente com o bairro aqui ao lado sempre, para facilitar, o valor que eu estimei para esse orçamento, que está aqui já o valor aqui, o período para execução, né, daquele serviço, então já vai também aqui mostrando que é um serviço que estaria marcado com período para execução, nesse exemplo, do dia 10/1 de 2023 até o dia 10/4 de 2023. Então, um serviço, teoricamente, de quase 4 meses de serviço aí, né? Quase 4 meses, 3 meses e alguma coisa. Aqui tem tipo, status, revisão. Então aqui ele mostra que é um tipo de orçamento, porque a plataforma permite a gente emitir orçamento para cliente de perfil residencial, comércio, indústria e setor público. Então, nesse caso aqui, é um orçamento residencial ou escritório ou comércio. Não é industrial, não é para cliente industrial, nem cliente do setor público. Qual é a revisão que nós estamos? Isso aqui é um orçamento, gente, rascunho, tá? Nenhum orçamento desse aqui é orçamento válido, é apenas caráter de treinamento. Então aqui está na revisão 42. Teoricamente significa que eu alterei esse orçamento 42 vezes. Toda vez que eu clico em salvar, após adicionar ou excluir algum item nesse orçamento, toda vez que eu clicar no salvar, ele marca como uma nova revisão, tá? Isso é automático. Em orçamento isso é importante conhecermos em que revisão estamos, porque isso dá um norte para nós, orçamentista, de quantas vezes já mudamos o pedido para atender o cliente, tá bom? Então aqui temos alguns e com os mesmos detalhes. Podemos abrir um orçamento desse, eu vou abrir aqui. Eu não sei nem o que tem mais nesse detalhe de orçamento, vamos acompanhar o que tem nesse orçamento aqui do Genilson, aqui do código B. Cliquei, ele vem para a tela de edição, eu dou um clique em editar para que ele possa exibir. Bom, exibiu, está aqui, vamos ver, tem uma descrição de itens aqui, ó. Tinta, tá? Tinta acrílica, massa, parece que é um orçamento para pintura, por exemplo. Então aqui tem materiais, com seus valores unitários, quantitativos e os seus subtotais e o total geral aqui embaixo. O valor de mão de obra está aqui, ó. O valor de mão de obra para pintura interna até 2 cores, apartamento 3 dormitórios, R$ 3.000. E esses são os materiais para esta pintura ser executada. E aqui está o valor total, exemplo, R$ 4.345. Vamos ler o orçamento. E aqui eu não estou dando nenhum desconto, tá? Tá aqui desconto e esse orçamento permite dar até 5% de desconto. Vou explicar esse desconto. Desconto ele está linkado com a sua comissão de vendas aqui, porque no orçamento, nesse painel, à medida que a gente vai criando e precificando,
ele também, cada orçamento tem o seu percentual de comissão. Ele também já vai dizendo qual é o valor da comissão que eu ganho de acordo com esse tipo de serviço. Então, para essa empresa aqui, que já tem esse serviço definido, nós vamos ver onde está definido isso, ela dá 5%. Tá vendo? Dá 5%. Isso aqui é 5% de desconto de comissão. É relativo, aqui está no campo de desconto. Como você não deu nenhum desconto, você está ganhando 5% de comissão da venda. Ó, a comissão de vendas é regulada pelo percentual de desconto aplicado. Então, se eu tenho até 5% aqui nesse orçamento, eu não dei desconto algum, então estou ganhando R$ 217,25 para poder tratar desse orçamento de pintura com o cliente interessado. Vou aplicar, por exemplo, aqui 2% de desconto. Vou dar um desconto de R$ 86,90, automaticamente saiu da minha comissão, eu vou só receber, se era 5, eu dou 2%, fiquei com 3% do lucro, que vai dar R$ 130,35. Ah, tá, compreendi. Vou dar 5% de desconto. Não ganho nada de comissão e dou os 217,25 para o cliente de desconto. Tá bom? Então, zero desconto, total comissão de 5% para mim. Por que está atrelado uma coisa a outra? Porque na execução de serviço, ou para concorrência de preço, no final, com o mercado consumidor, não adianta colocarmos um percentual de desconto, um percentual de comissão, porque esses dois estão alavancados. Teoricamente, se eu permito dar um desconto maior para o cliente e dou uma comissão também para o vendedor, significa que esse orçamento ele tem um preço maior na prática lá no mercado, porque se eu estou dando comissão de desconto, comissão de venda, tudo isso está saindo de um único preço. Quer dizer, esse preço está de alguma maneira um pouco inchado para conseguir concorrer no mercado. Então, no campo de serviço, está linkado o desconto, no caso, a comissão. Tá? Então, a plataforma aqui, o lado bacana é que você enxerga isso aqui automaticamente quando está criando o orçamento. Tá ok? Então, vamos lá. Voltando aqui, eu tenho um campo de total, né? Se eu dou um desconto, por exemplo, aqui de 1%, ele vai, ó, era 4.345, menos os 43, que é 1%, 43 e 45, ficou 4.301,55. Então, à medida que eu dou desconto, o meu total que eu vou oferecer ao cliente é menor, a minha comissão também é menor. Mas vamos deixar aqui no zero. Então, esse total aqui, se esse cliente for pagar isso em dinheiro, né, transferência, Pix, boleto, o valor é esse. Se ele for fazer pagamento por cartão de crédito, mesmo que seja em uma única parcela, tem os juros aplicados do cartão de crédito, né, da operadora. Então está aqui. O valor de 4.345 aumenta para 4.602,31, aplicado pelo menos os juros, já que ele vai pagar via cartão, tem os juros da operação do cartão de crédito. E esses juros é adicionado para o cliente, tá? Vamos lá. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, eu vejo o total. O que é o cartão? Total mais taxa de juros do cartão de crédito. O que é o valor que está aqui? É o total mais taxa de juros do cartão de crédito. Se eu escolher aqui e ver em quantas parcelas eu posso oferecer ao cliente, está aqui, ó. Uma vez é essa daqui, em uma única vez é a de cima. Duas vezes, esse valor ficaria em 2.422,21, isso já com os juros aplicados, e assim sucessivamente até 12 parcelas, que é o limite que esse sistema trabalha na venda de serviços e produtos, tá? Então ficaria em 10 vezes, exemplo aqui, de 533,11. Tá bom, eu mando isso para o cliente, automaticamente isso já vai na proposta de orçamento, se você deixar marcado aqui para exibir o parcelamento, na hora que você enviar o orçamento, deixou marcada essa caixinha, ele vai exibir isso aqui para o cliente. Você clicando aqui em cima, ó, exibe esse quadro completo. À vista no cartão de crédito, ok, parcelamento, cartão de crédito. À vista está aqui o valor, em duas vezes, em três, e também já mostrando o total acumulado com juros. O cliente enxerga isso para ele saber que se ele for dividir, exemplo, em 8 vezes, aquele valor de 4.300 e pouco do início vai sair por 5.000
e X, dividiu em 8 vezes, 5.353,91, assim sucessivamente. Como nós escolhemos lá 10 vezes, só a título de... Muitas vezes a gente está fazendo um orçamento como esse e pode estar conversando com o cliente. Por isso, quando você escolhe aqui, ó, é para você ter uma noção de como que você está conversando e falando com o cliente. Então, eu escolhi aqui 9, mostrou o valor. Quando você envia para o cliente, ele tem esse poder de ver tudo e decidir, porque é ele que vai fazer o pagamento, ele decide a quantidade de vezes que ele pode fazer esse pagamento. Tá bom? Então, eu escolho lá, ele marca aqui a parcela que está escolhida 9 vezes, só para poder a gente estar visualizando melhor na nossa tabelinha. Então, essas opções aqui embaixo permite, por exemplo, o que eu vou exibir ou não no meu orçamento de saída para o cliente. Aqui é a minha tela de desenvolvimento do orçamento. Então aqui eu vejo tudo. Porém, na hora que eu escolho enviar um orçamento, eu posso dizer assim, esse orçamento eu não vou enviar parcelamento do cartão, porque de repente para essa empresa ela não aceita receber por cartão. Então vai ficar desmarcado. Eu vejo aqui, o cliente lá não tem acesso a essa opção de cartão. Tá? Validade do orçamento, eu posso também, um orçamento que não quero que apresente validade. Validade como? Geralmente orçamento a gente emite e ele tem validade de 5, 10 dias, 15 dias. Quer dizer, então o tempo que esse preço está de pé, o tempo que essa proposta vai ter valor para o cliente poder ligar e fechar dentro desse valor. Passou da validade, você teoricamente pode recalcular e enviar um novo orçamento. Eu não quero que exiba no orçamento para o cliente a informação de quanto de desconto que eu estou dando para ele. Então, quando você aplica um desconto aqui, essa informação, se deixar marcado, vai exibir na saída para o cliente que ele está tendo um desconto de X valor sobre esse serviço, sobre esse orçamento. Tá? Então, se você desmarcar aqui, essa informação não é exibida na saída do orçamento. Sob normas, todos os serviços de construção civil, basicamente todo serviço é regulado por normas técnicas, né? Então tem as normas de NR, que são as normas técnicas, e as NBRs, as normas brasileiras. Então, a gente tem aqui para exibir ou não exibir também as normas que nós atribuímos aos orçamentos. Teoricamente, você basicamente deixar sempre isso aqui marcado do jeito que está por padrão. Aqui em questão de normas, quando eu clico aqui dentro da caixa de normas, vou retirar essas que estão aqui, ó. Digamos que um serviço que eu estou elaborando um orçamento para o cliente e esse orçamento, digamos que eu vou colocar algumas mensagens. Aqui tem algumas mensagens que não são normas, nem NRs, nem NBRs, são apenas mensagens para eu não ter que digitar isso no corpo do orçamento. Então, esse serviço inclui, por exemplo, um bota fora por conta do contratante. Quer dizer, o contratante é que vai lidar com a questão de bota fora. Não, é o prestador de serviço, a empresa para quem eu estou elaborando. Então, essas informações que você está fornecendo aqui e deve estar em consenso com o seu gestor ou com a equipe técnica que orienta você como que vai proceder na execução desse serviço. A remoção de entulho que existe lá no canteiro da obra é por conta de quem? Do contratante, não é por conta do prestador de serviço. Se eu marcar aqui essas informações, eu não preciso digitá-las. Elas já são informações padrão em muitos orçamentos, então eu já deixo marcado, ele já vai apresentar lá. Fornecimento de EPI, digamos que de acordo com o orçamento que você está fazendo, ou a negociação, tem situações que você deixa, por exemplo, para o contratante, ele que vai arcar com todo o equipamento de EPI, bota, óculos, capacete, uniforme, luva, todos que for EPI, cinto de segurança para a execução de um serviço, tá? Então, nesse caso, fornecimento de EPI básico, se está marcado aqui desta maneira, é porque é fornecido pelo prestador de serviço, tá? Se não for, você não deixa marcado aqui. Bom, vamos lá. Fornecimento de transportes, aqui são mensagens, não são normas técnicas, é apenas para abreviar o trabalho de você não ter que digitar essas informações, porque basicamente quase todo o orçamento que você vai fazer para a construção civil tem informações que são padrão, então você não teria que digitar, apenas escolheria, e pode escolher mais de uma se for necessário. Por exemplo, fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas necessários para execução, para atendimento dos serviços
por conta do prestador de serviço, até por conta da empresa, vou marcar isso aqui. Então, você vai marcando, você pode ir compondo essas mensagens, tá? No seu orçamento. Ah, beleza. Agora, além dessas mensagens, eu também, esse serviço, ele está em consonância com a norma técnica. Claro que você tem o seu suporte técnico, do qual você vai saber qual a norma que você aplica a esse serviço. Então tá ali, ó. Normas aplicadas à construção civil no anexo 2. Então aqui você vai escolher qual a norma que você vai usar. Então a NR4, ela fala a respeito do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Quer dizer, quando você vai trabalhar, quando você está fazendo um orçamento, que vai para uma obra que tem lá um canteiro que, de acordo com a quantidade de trabalhadores, segundo a lei, é necessário que seja atendido da norma 4. Quer dizer, vai ter que ter lá um profissional de segurança do trabalho, vai ter que ter lá talvez um ambulatoriozinho para atendimento de qualquer acidente. Lembrando que construção civil é um trabalho também que envolve o risco, então quando você tem uma obra que tem muitos trabalhadores, você é obrigado a montar lá toda uma estrutura de atendimento à questão de medicina do trabalho, toda a questão de segurança do trabalho, profissionais relativos. Então, essa explicação, quando você escolhe aqui, ela é exibida para o cliente? Não, para o cliente vai ser exibido apenas que esse serviço, esse orçamento está em consonância ou em conformidade com a NR4, por exemplo, se for o caso. A NR5, empresa com 20 colaboradores ou mais, a constituir uma CIPA. Então, assim, todas essas normas técnicas, a explicação é para você saber, né? Porque é difícil manter tudo isso de decorado, mas é para você ler e saber se aplica ou não. Claro que você também faz isso em consonância com a sua equipe técnica. Você é o vendedor orçamentista, é o orçamentista, é o vendedor, então essas informações técnicas você deve estar respaldado com a sua equipe técnica. Exemplo, tem várias NRs, tá bom? E tem as NBRs também, ó. A gente tá passando, tá rolando aqui. Vamos chegar nas NBRs aplicadas à construção civil, tá? As normas técnicas é aplicada a uma diversidade de empresas de serviço. Aqui a gente está vendo voltado para a construção civil, tá? Então, a NBR 11706 define padrões para vidros de construção civil. Então, nesse orçamento que eu estou dando, tem a questão que vai ter instalação de vidro, eu estou fornecendo vidro ou serviço de instalação, então mencionaria essa NR. Essa NR 13531 trata sobre a elaboração de projetos de edificação. Eu estou mandando aqui um orçamento, se fosse voltado para projeto de edificação, então é um orçamento para venda de projeto. Então, poderia mencionar que esse serviço que a gente vai prestar está em consonância com essa NBR. Bastaria eu escolher aqui. Claro que eu estou escolhendo de maneira diversa, tá? Então, só para entender que à medida que você vai escolhendo, você pode compor NEs, NBRs, informações que são padrão aqui dentro já automaticamente, para não ter que digitar, porque tem uma parte do orçamento que é a descrição. Lembra que a gente falou que a OS é a descrição do trabalho a ser realizado? Então, o orçamento ele é formado pela composição do preço, aqui em cima nós temos, e também temos a nossa lista de tarefas, a descrição do que será executado. E aí nós temos um mini editor aqui que facilita esse trabalho. Essas informações que eu automaticamente coloco aqui, que são informações default ou padrão, se eu não tivesse esse campo, esse recurso aqui para poder escolher algumas informações que são padrões, eu teria que digitá-la muitas vezes. Imagina que eu vou fazer 5 orçamentos hoje e todos eles vão ter que constar NBR, NRs, informações, por exemplo, de EPI. Então, não preciso digitá-la. Se eu já escolhi informações que são padrões em alguns orçamentos, eu escolho aqui, eu não tenho que mencionar ela aqui no meu contexto, tá bom? Então, aqui, no caso dessa pintura, que é um exemplo desse orçamento aqui que iniciamos, então, ao mesmo tempo que você está entendendo como que funciona cada detalhe desse, você também está entendendo como é que se formula o orçamento. A gente já pegou um orçamento pronto, que tem uma lista de material, quantitativos e o valor de mão de obra, e aqui embaixo já está descrito como será a execução disso. Então, ó,
Pintura interna de apartamento, 3 dormitórios em até 2 cores. Lembrando que está aqui, ó, na última linha da nossa lista, ó, valor de mão de obra para pintura interna até 2 cores, apartamento 3 dormitórios. Então aqui está a descrição de como se dará isso. Ó, primeiro, pintura do teto. No item do item pintura do teto, no 1.1, colocamos isolamento de móveis, paredes e pisos. Esse isolamento vai se dar com o que? Certamente está aqui, ó, rolo de lona plástica. No caso aqui está até a marca, está o tamanho, o valor, para o cliente estar sabendo tudo que ele está pagando, tá ok? Então, na execução, a lona vai ser usada para fazer isolamento de móveis, paredes e pisos. Isso aqui, esse contexto, pode ser desenvolvido de várias maneiras. Aqui a gente está mostrando uma forma que fica fácil do cliente entender. Tem que lembrar que a informação que você coloca aqui tem que ser fácil compreensão pelo seu cliente, tá? Então vamos lá. Pequenas correções de buracos, trincas, rachaduras no teto. A 1.3, aplicação de camadas de tinta acrílica no teto. Então, na pintura do teto, está dizendo que vai ser feito. No segundo item, a pintura da parede, pequenas correções de buracos, trincas, rachaduras nas paredes, aplicação de camadas de tinta acrílica. No item 3, na pintura de portas, então o 3.1, portas internas, que será feita a pintura das portas internas, não está dizendo que vai ser pintada as portas externas, aqui externamente. O prazo de execução, está aqui, 5 dias úteis, quer dizer, para pintar esse apartamento, né, de 3 dormitórios, está sendo dado um prazo de quê? De 5 dias úteis. Então, isso aqui é uma lista de tarefas ou de trabalho a ser executado em 5 dias. Então, isso é importante, essa informação ela pode ser colocada de diversas maneiras, o importante é que ela seja compreensível para o cliente que está contratando o serviço. Bom, aqui também podemos alimentar essas informações com que a data de início, quer dizer, aquilo que você está conversando com o cliente, você extraiu da conversa que ele pretende fazer essa pintura daqui a 30 dias, você coloca aqui a princípio já uma data que está sugestionado aí para início dos serviços e como é 5 dias, então a data de fim desse serviço. O modelo da saída da proposta, que é o tipo da proposta, está abreviado aqui, está dizendo aqui, ó, podia ser uma ordem de serviço simples, ou pode ser residência, escritório e comércio, quer dizer, um formato para atender esses 3 tipos de perfil de cliente, ou poderia ser um formato de saída para a indústria e setor público. O que muda, por exemplo, nesse último aqui, por exemplo, se eu escolher esse formato, não exibe, por exemplo, pagamento por cartão de crédito. Geralmente, esse campo fica em aberto de pagamento apenas com opções a serem combinadas entre o negociador, no caso nós, orçamentista, e o contratante, o cliente, tá? Então, é porque é mais comum que as pessoas, as empresas, residências, escritórios e comércios, é mais comum que elas optem por fazer pagamentos de diversas maneiras, um leque maior, do que a indústria ou o setor público. Geralmente a indústria trabalha também com cartão de crédito, também trabalha, mas em sua maioria ela trabalha com pagamento por medição, entendeu? Ela vai trabalhar com pagamento apenas com um valor de entrada e o demais conforme combinado no contrato. Já o consumidor, por valores ser menores muitas vezes, por questão de vantagem de preço, etc., de concorrência, ele pode escolher por pagar com cartão de crédito, etc. Tá bom? Então, tem a opção que você escolhendo aqui essa última, não vai apresentar, mesmo que esteja marcado o parcelamento por cartão, não vai apresentar isso na saída do orçamento para o cliente final, tá? As demais opções é apresentado em todas, tá bom? Desculpa, em ordem de serviço simples, não apresenta, se não falha memória, as normas técnicas. A gente vai verificar isso já já, tá ok? Então, aqui embaixo, essa opção do orçamento aqui, a gente está conhecendo o orçamento pronto, nós vamos fazer no próximo vídeo um orçamento, mas a gente pode aumentar esse espaço para trabalhar ou clicar nesse botão aqui, ó, tela cheia, e você trabalhar com ele em tela cheia. Essa ferramenta, mesmo com recursos menores, mas ela tem os recursos suficientes para o que temos que fazer.
tá? Ela permite aqui colocar negrito, itálico, sublinhar, mudar a fonte para vários padrões de fonte, que são fontes basicamente para documentos. Nós temos como aplicar cor, né? Mudar a cor do texto, a cor de fundo do texto para fazer um destaque, o alinhamento, nós podemos colocar também os marcadores aqui, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui também um espaço maior entre linhas, tá? Aqui, ó, espaço entre linhas fica maior. Então a gente tem aqui também como colocar uma tabela. Eu vou fazer aqui só um exemplo, tá? Coloquei o cursor aqui embaixo. Vou adicionar uma tabela. Digamos que eu preciso colocar uma tabela de, sei lá, 3 linhas, 4 colunas. Ele abre aqui, eu posso estar digitando informação. Você pode construir esse orçamento, essa saída de informação para que fique claro para o seu cliente. Muitas vezes, quando você está em status de orçamento, você pode até colocar uma imagem para ajudar o cliente a compreender melhor. A gente vai ver o orçamento que tem isso. Depois, na hora que você fechar o orçamento, você pode limpar aquela imagem para mandar um orçamento final apenas com contexto e informação detalhada de execução, de prazo, tudo que é necessário, tá bom? Então, você vê que aqui você pode fazer âncora, colocar link no seu orçamento. Enquanto você está trabalhando o orçamento a nível de explicação ao cliente, para ele compreender melhor, tudo, você pode fazer informações, colocar até uma imagem, colocar link, e vocês conversa isso claramente, deixa isso bem claro ao cliente. Quando você vai emitir a última versão do orçamento final, está tudo bem compreendido, o que tem que ficar claro é o contexto que está ali aprovado pelo cliente, você mantém apenas o texto e você pode aí gerar a sua venda, o seu orçamento final. Como eu falei, pode colocar imagem no orçamento, mencionando o link, onde dessa imagem, a mesma coisa para o vídeo. Você pode incluir um vídeo, por exemplo, de repente você tem que mostrar no orçamento para o cliente, como ele é enviado por e-mail, aí você fala, olha, eu vou mandar um vídeo anexo aí na proposta do orçamento, só para você poder compreender melhor. Um exemplo, como monta essa parede, um exemplo, como monta essa ferramenta, né, ou como é feito tal serviço. Então você pode usar, às vezes, um vídeo de referência para o cliente compreender melhor, e depois você explica, ó, quando eu for fechar o orçamento, eu removo essas informações de vídeo, que era só ilustrativa para poder melhorar a compreensão. Tá bom? Então, assim, nesse recurso aqui, nós temos aqui a tela cheia, que estamos usando ela agora, e aqui todo o orçamento, como ele é desenvolvido por esse módulo de texto que está na web, a gente consegue também, ele gera um código-fonte de tudo que a gente vai digitando. O código-fonte em que formato? No formato de linguagem de internet, que é HTML, a linguagem compreendida pelo navegador. Esse é um recurso legal, se você vai usar isso, às vezes, compartilhar com outro programa que faz leitura em HTML. Então você clicou nesse botão aqui, ele exibe o código por trás. Você não se preocupa com isso, que isso é gerado automaticamente à medida que você vai criando o seu orçamento de maneira contextual aqui, tá bom? Ali é apenas uma opção de ajuda que vai mostrar, por exemplo, como que você usa os comandos do teclado para lidar com esse editor, tá? Fechando aqui, vamos voltar aqui para dentro do nosso orçamento. Eu só apenas cliquei de novo na mesma função que expandiu a tela, eu clico de novo e ela retrai. Pronto. Então aqui nós sabemos como mexer com o editor. Ou podemos aqui também abrir, de repente está com o monitor maior, fica melhor, ou você pode estar manuseando aqui a altura do seu editor. Aí você salva esse orçamento e depois você envia ao cliente, se for o momento de você enviar. Se você ainda não completou, começou a fazer o orçamento, lembrando que ele fica online na plataforma, você não completou ainda, então você salva o orçamento, né, e deixa para enviar posteriormente. Mas aí você pode ir construindo o seu orçamento à medida que você vai tendo as informações necessárias para poder construí-lo. Então, o orçamento é formado de duas partes essenciais, que é a nossa lista de material, ou a nossa parte de precificação, e nós temos a nossa parte onde tem a descrição da execução, que fica na parte de baixo. Tá bom? Depois que a gente salvou o orçamento, eu vou salvar esse orçamento aqui, ó, salvando, ó, ele está mostrando que está salvando aqui. Quando ele concluiu salvar, ele vai mudar os símbolozinhos de que está salvo o documento, e a gente vai poder fazer o envio desse orçamento para o cliente, tá? Depois que eu enviei para o cliente, agora fica à mercê do cliente nos dar um retorno, né? Nos dá o retorno
a respeito de se tem que fazer alteração, se ele quer incluir mais alguma coisa, se ele quer retirar mais alguma coisa. Depois que a gente tiver esse retorno do cliente, a gente vai partir para as partes de, ele quer fechar o orçamento mesmo, vamos partir para a parte de aprovação, né? Aí a gente vai compreender como fazer a aprovação do orçamento, o que a gente coloca aqui nas partes especificadas, por exemplo, o cliente definiu, ele viu lá, ele recebeu, por exemplo, toda a questão aqui de parcelamento, ele gostou do orçamento, não tem que mudar nada, ele vai querer fazer em 6 vezes de 800 e alguma coisa. Então a gente vai vir aqui, eu estou indo para fechar o orçamento agora para vender, fechar a venda. Escolhi 6 vezes, está marcado aqui já, foi o que o cliente escolheu. Então, na hora que eu venho aqui em pagamento, foi escolhido para pagar em 6 vezes, então aqui, à vista no cartão de crédito. Não, é na opção o quê? Parcelado em 6 vezes. Porque podia ser à vista aqui, ó. Se eu clicar nessa primeira opção, podia ser à vista, por depósito bancário, transferência. Não, ele escolheu parcelado no cartão. Aí aparece lá, 6 vezes, a forma de pagamento, 6 vezes de 800 e pouco, 863,39. Se eu quiser incluir algum texto aqui, eu posso incluir. Por exemplo, é, ficou combinado com o cliente, exemplo, eu podia colocar aqui, ó, um exemplo, tá? Ficou acertado com o cliente que ele fará o pagamento por cartão de crédito em 6 vezes. Ponto. E aí está abaixo. Isso não é obrigatório, porque teoricamente já está marcado pagamento por cartão e o valor, isso vai ser mencionado. Mas se você quiser calcificar alguma informação aqui, você pode fazer isso usando esse campo para aumentar descrição. Dependendo do orçamento que você está fazendo, não é por cartão, é por tarefa, é por medição, é colocação de profissional na obra e vai ser feita medição a cada X dia, o primeiro pagamento vai demorar tanto tempo para receber, os demais, entanto, a forma que foi combinado você descreve aqui. É por tarefa ou medição. Entendeu? Então você coloca ali. É conforme o contrato. Então não vai ser expresso aqui no orçamento a maneira que vai ser feito o pagamento, vai ser detalhado no contrato. Então você não se preocupe, deixa apenas marcada essa opção e pode aprovar. Quando você aprova esse orçamento, ele vai fazer o envio para o cliente, ele vai fazer o envio final do orçamento e o orçamento vai ficar impossível depois de fazer qualquer modificação. Um orçamento que foi aprovado, uma vez que foi aprovado, ou que foi cancelado, ele não é mais passível de ser editado, de ser feito modificação. Ele fica inutilizado para este papel de você poder editá-lo, fica apenas para você visualizar e acompanhar, como eu falei, você vai conseguir abrir esse orçamento e vai poder acompanhar aqui, por exemplo, quando tiver equipes executando, vai ficar somente como modo de visualização. Já está encerrado, digamos assim. Uma vez que ele foi aprovado ou cancelado o orçamento, ele fica encerrado para receber qualquer nova informação nele ou feito qualquer mudança. Aí, se o cliente cancelou um orçamento com você, depois ele retoma de novo, vai ter que fazer um orçamento do zero, mas aí você vai ter esse orçamento aí para você visualizar e reconstruir numa nova proposta, quer dizer, com outro código, porque esse aqui já foi fechado, tá bom? Então, a gente nesse vídeo, ficou bem longo, a gente entendeu e compreendeu essas questões de como ler esse módulo aqui inteiro de orçamento. Digamos assim, é o módulo que tem mais informação e também é o módulo que você mais vai utilizar, tá ok? A gente, no próximo treinamento, vai construir um orçamento, tá? E com isso a gente consegue ter uma compreensão ampla e determinante de como trabalhar com o sistema de orçamento. Então fica para o próximo vídeo a gente construir um orçamento.